Olá, gente, aqui é a professora Luciana Costa. A gente vai começar a nossa disciplina, a disciplina de farmacologia. E a gente vai começar estudando um pouquinho, tendo um pouco de noção sobre a farmacologia, tá? E aí, é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com vocês. Primeiramente, eu queria começar a nossa aula falando um pouco da importância do estudo desses fármacos, né? O estudo da farmacologia. E aí, para deixar a aula, para mostrar para vocês o grau da importância dessa disciplina, eu trouxe para vocês a resolução do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Essa resolução foi a número 564 de 2007. Eu trouxe a parte das proibições, que é nessa parte em que fala da administração de medicamentos. Então, nessa parte aqui ele fala que administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação, a via de administração da droga e seus potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. Então, é proibido você, como profissional de saúde, fazer a administração de drogas se você não conhece para que ele é indicado, qual é a ação da droga, qual a via de administração e quais são os potenciais riscos que aquela droga oferece ao seu paciente. Então, foi assim que eu trouxe para vocês a forma de mostrar o quão é importante o estudo e a dedicação de vocês quando forem estudar essa disciplina. Então, vocês têm que também saber se os medicamentos que vocês estão usando, eles estão estabelecidos em programas de saúde pública ou de rotina, aprovado na instituição de saúde, exceto em casos de emergência, né? Então, você precisa saber se aquela medicação que você está usando, ela é regulamentada pelo programa de saúde e executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Então, se você não sabe para que aquela medicação serve, se você não sabe a via certa de administrar, a ação dela, não faz o paciente passar por essa situação, porque você pode causar a morte desse paciente, a gente vai ver como. Então, é muito importante que vocês entendam que essa disciplina, ela é uma peça fundamental na atuação de vocês. Então, vamos lá. O que é farmacologia, professora? O que é que essa disciplina estuda? Então, ela estuda a interação das substâncias químicas e os sistemas vivos. No caso, os seres vivos e, mais especificamente na nossa área, os seres humanos, que é quem a gente vai tratar. Então, e toda essa interação, ela acontece por processos químicos. E o que seria farmacologia? Fármaco vem de droga e logos vem de estudo. Esse estudo ele só começou a ser feito, né? Ele surgiu no século XIX devido ao aparecimento tanto da química orgânica quanto do entendimento, ou seja, a etiologia da doença, e também a partir da descoberta de técnicas que isolem compostos ativos de algumas plantas, extratos, enfim. E aí eu trouxe alguns conceitos que são importantes que vocês saibam. Eu acredito que a maioria dos profissionais que trabalham com o paciente às vezes nem sabe distinguir o que é cada coisa dessa, mas vocês vão saber a partir de agora, porque eu vou tentar explicar para vocês da forma mais fácil possível, tá? E que fique na memória de vocês. Então, o que é um fármaco? Fármaco e droga, gente, são a mesma coisa. As pessoas tentam dividir fármaco de droga, porque droga tem aquele negócio pesado de que faz mal, né? Em relação a os dependentes químicos, na verdade, os drogados. Então, tentou se separar o que seria um fármaco e seria uma droga. Mas eles são o quê? Substâncias de ação terapêutica, né? Que tem uma função fisiológica. Essa função ela pode ser benéfica ou maléfica, tá? Então, fármaco e droga nada mais é do que uma substância que tem função fisiológica e que ele pode dar uma interação boa, benéfica ou não. E aí isso vai depender. Já o medicamento, ele é feito de fármacos ou drogas, tá? Uma ou mais, elas podem estar associadas ou sozinhas, mas com ação benéfica, tá? Então, o medicamento ele tem ação boa, uma ação benéfica. E esse medicamento pode ser constituído de um ou dois fármacos ou mais, ou drogas. E esses fármacos também podem estar associados a outros compostos químicos que vão ajudar que esse medicamento ele tenha uma boa interação dentro do corpo.
O remédio é qualquer dispositivo. Então, o que é que eu digo com dispositivo? Eu quero dizer que é um procedimento, por exemplo, uma ginástica, uma massagem, uma acupuntura, ou um próprio remédio, né? Ou o próprio medicamento. Então, nem sempre um remédio ele está associado a medicamento em si. O remédio ele também pode ser um procedimento. Então, se fazer ginástica te faz bem, se você precisar fazer atividade física para diminuição do colesterol, é um remédio, tá? Ou se você faz uso da medicação, também é um remédio. E placebo, ele é alguma coisa que tenha uma ação, que não tem uma ação fisiológica em si, e sim uma ação psicológica, tá? Então, é alguma coisa que tem ação psicológica. Na verdade, ele não tem ação direta. Quando a gente faz, por exemplo, um experimento, a gente usa dois grupos. O grupo que faz uso da medicação e o grupo que faz uso do placebo, que nada mais é do que um comprimido de açúcar ou qualquer outra coisa que ele imagine que está fazendo bem para ele, mesmo que não esteja diretamente. E aí, dentro da farmacologia também é importante você saber a diferença tanto do efeito colateral quanto do efeito adverso ou indesejado. O efeito colateral é aquele efeito que vem paralelo e é previsível, tá? Então, na bula sempre vai ter efeito colateral, como por exemplo, pessoas que tomam antihistamínicos. Esses antihistamínicos, eles são remédios para evitar alergia. E aí ele diminui a ação do que é coceira, vermelhidão no corpo, mas ele sempre vem associado com a sonolência, que não tem nada a ver com a ação dele, mas que por um efeito colateral, um efeito que não se entende porque ele aparece junto e associado à ação que seria de tratar, né? Isso, a alergia. Já o efeito adverso é aquele efeito indesejado que acontece simplesmente e ele não foi planejado. E aí, para dar uma pausa na aula para que vocês assistam a próxima videoaula, eu quero que vocês entendam esses conceitos que são importantes, que é a posologia, que é o estudo das doenças, intervalo de tempo para que esse remédio seja administrado. Então, quando as pessoas elas estão produzindo um medicamento, eles precisam saber qual a melhor dose e qual o melhor tempo, qual o intervalo de tempo que eu posso utilizar aquela dose novamente sem perder a ação terapêutica. E a dose é a quantidade do fármaco que tem que ser administrada no organismo que tem efeito terapêutico. Então, eu não posso botar qualquer quantidade se aquela quantidade não vai ter ação. E aí, essa dose ela é classificada em mínima, máxima, tóxica e letal. A mínima é a menor dose, a máxima a maior dose. E aí, quando você passa da dose máxima, você pode ter uma dose tóxica, que aí é quando essa dose que é maior do que a gente que é permitida, né? Causa perturbação, intoxicação e pode levar à morte. E a dose letal é aquela dose que levará à morte. Então, vou dar uma pausa aqui agora, gente, para continuar na próxima aula.